Boa tarde, o pessoal que já está chegando. Vamos ocupando espaço, como sempre. Estou só esperando o pessoal entrar aqui para a gente começar a live. Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Pessoal tá aqui, muita gente boa. Pessoal aqui da Bahia, que eu tô vendo aí. Então vamos chegar, vamos ocupar esse lugarzinho aí. Pessoal da UNEB, da UESC entrando aí. Um beijo, meninas. Vamos chegar, ocupar o espaço e daqui a pouco a gente começa a live de hoje. Hoje a gente vai conversar com uma fotógrafa e empreendedora feminista que vem lá do Rio Grande do Norte conversar com a gente, que é a Josi Oliveira. Estou vendo o pessoal aí de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, entrando. Vão ocupando aí as primeiras cadeiras que daqui a pouco a gente vai começar a live. Eu estou esperando só o pessoal chegar mais um pouquinho para convidar a Josi e a gente iniciar esse papo. Como vocês sabem, nós estamos na terceira temporada, né, das lives de Profundanças. E como vocês sabem também, nosso projeto tem um foco no mapeamento de escritoras daqui do Nordeste, né, em sua maioria nordestinas e inéditas. E Profundanças é um projeto criado aqui na Bahia. Eu sou Daniela Galdino, poeta, performer. Criei o projeto em 2014 aqui na Bahia e desde então ele vem sendo desenvolvido em parceria com a produtora Voo Audiovisual. Nesses 6 anos de projeto, nós publicamos 3 antologias que estão disponíveis para download gratuito. O link está aqui na nossa bio. Vocês podem acessar e baixar gratuitamente. E hoje nós vamos conversar com uma colaboradora da gente, né? Porque Profundanças é um projeto independente, ele é denominado como uma guerrilha literária e nossas antologias são literárias e fotográficas. E hoje vamos conversar com uma dessas mulheres que compõe essa rede e colaborou conosco em 2017, atuando como fotógrafa em Profundanças 2. Vamos falar hoje com a Josi Oliveira, que vem lá do Rio Grande do Norte conversar com a gente. Estou vendo aqui que entrou a professora Janaína Soares, da UNB. Um abraço, querida, sempre aqui com a gente. E do Josi, para a gente iniciar esse papo. Detalhe que eu não conheço Josi pessoalmente. E aí, mulher? Olá, Tudo bem? deixa eu só dar uma ajustada aqui para ficar melhor para todo mundo ver. Eu estava aqui falando que a gente não se conhece, né, mulher? Verdade, trabalhamos juntas sem nos conhecermos. Pois é, Profundanças tem dessas coisas, né? As redes vão sendo ativadas e as lives estão ajudando a conhecer. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Gratidão por aceitar o convite. Tem muita gente massa aqui. Estou vendo agora a Desiane Barbosa entrando, uma editora e poeta baiana, negra. Um beijo para você. Então, vamos lá. Queria que você desse uma boa tarde, só para o pessoal que está conseguindo te ouvir. Boa tarde, vocês estão, deixa eu, né, organizar aqui para não dar problema. Sou, assim, estou muito grata pelo convite, fiquei muito feliz, porque Profundanças fez parte da minha história, né, como na minha descoberta como fotógrafa e como mil e outras utilidades aí que a gente vai descobrindo pelo nosso caminho. Que atualmente eu não estou focada na fotografia, mas a fotografia faz parte de mim, faz parte de quem eu sou realmente, e participar desse projeto, eu me recordo que foi muito gratificante e foi assim um sinalizador de que eu estava no caminho certo, no caminho da arte, da fotografia. Pude compartilhar assim com outras mulheres e conhecer o trabalho de outras mulheres incríveis, então foi muito bom.
Muito grata de estar aqui. Eu também estou aqui já emocionada, né? Porque o pessoal que está chegando agora e está assistindo, é a primeira vez que eu converso com Josi, assim, cara a cara, né? Atuou no nosso projeto, estamos nos falando pela primeira vez. Então a gente vai começar a conversa. Tem o pessoal que assiste a gente agora aqui na live, tem o pessoal que assiste depois, tem o pessoal que assiste no final de semana no YouTube, porque todas as lives vão ficando lá. E aí eu queria te pedir, Josi, para você se apresentar, dizer quem é essa mulher, Josi Oliveira, o que você tem feito, quais são suas andanças, assim. Quem é esse ser Josi Oliveira no mundo? Bom, meu nome é Josi, Josiane, mas né, conhecida como Josi. Eu tenho 26 anos, sou formada em serviço social e em comunicação social com habilitação em audiovisual. Eu comecei a empreender na fotografia muito cedo, mas os percalços, assim, né, não fizeram com que eu continuasse. E aí eu emendei uma graduação na outra, então foi quando eu conheci a Ana, que me convidou para fotografá-la, né, para o projeto, já na minha segunda graduação. Hoje eu trabalho com mulheres incríveis que eu tive o prazer de conhecer e de cruzar, que meu caminho cruzou com um delas. Trabalho com foco no desenvolvimento de mulheres, desenvolvimento feminino, com educação financeira para mulheres e com educação feminista para mulheres. Hoje eu estou sócia na UOMA, que é uma empresa de estilo de vida para mulheres, que é sobre mulheres, por mulheres e para mulheres. E também temos uma plataforma chamada Woma Lab, que é onde nós conseguimos montar uma rede de mulheres maravilhosas para que a gente possa ampliar a voz dessas mulheres. São redatoras que trabalham de forma colaborativa, falando dos mais diversos assuntos que estão no nosso dia a dia como mulheres. Então, eu falo que eu fiz o meu primeiro vestibular para serviço social porque eu queria não trabalhar só por trabalhar, eu queria trabalhar para ajudar pessoas. E ao longo do caminho eu descobri que eu poderia ajudar pessoas de diversas formas. Então hoje eu não estou atuando como assistente social, mas consigo contribuir, passar ensinamentos e também aprender com outras mulheres das mais diversas formas. Então o meu caminho por enquanto tem sido esse. Fiz muitas coisas já, assistente social, fotógrafa, redatora, já escrevi também poesia e crônicas, mas assim, a gente vai se renovando, né? Olha só, não sabia que você transita pela escrita literária também, mulher. Aí as conversas vão fazendo as coisas se manifestarem. Eu quero só pedir licença para mandar um abraço aqui para Ícaro Gibran, que foi nosso designer de Profundanças 2. Ele que montou aquele livro, toda a identidade visual e entrou agora, começou a assistir a gente. Então vamos lá, vou fazer uma primeira pergunta aqui para você, né? Como eu disse, você participou como fotógrafa de Profundanças 2, né? E Uhum. na nossa história, você é uma das pessoas que entraram na rede de Profundanças sem nos conhecer, né? Nós não nos conhecíamos, é a primeira vez que nós estamos conversando, o pessoal fica de cara com essas coisas de Profundanças. E aí, a primeira pergunta é, o que te fez dizer sim para um projeto tocado por mulheres aqui da Bahia, você no Rio Grande do Norte, mulheres que você não conhece, mas uma rede independente voltada à visibilidade de mulheres nas artes, mulheres nas artes. Eu acho que a sua pergunta já é a minha resposta. Porque, assim, não tem como estar, se envolver com arte, conhecer, que no caso eu conheci a Ana, né, que foi convidada, e não tem como não se interessar por um projeto como esse. Quando a Ana me chamou, eu lembro que eu ainda estava naquele processo, né, de comecei a empreender na fotografia, não deu muito certo, e rolava um pouco de insegurança com o meu trabalho. Então, quando ela me convidou, foi algo assim, foi muito precioso para mim, porque eu percebi, poxa, tem uma mulher que eu admiro o trabalho dela, admiro o trabalho dela como poeta, que quis que eu, dentre várias outras pessoas que ela conhecia, quis que eu fotografasse ela, quis que eu registrasse e que tentasse, né, uma responsabilidade muito grande, tentasse transmitir aquilo que ela falava nas poesias, transmitir isso através de imagens. Então, eu, assim, quando ela me falou, um projeto independente,
de mulheres que quer divulgar realmente o trabalho de escritoras nordestinas. Então, eu acho que todo o conjunto da obra, toda a proposta de vocês já fez assim meu interesse se despertar de cara e também sentir assim a sensibilidade da Ana me chamando e reconhecendo o meu trabalho foi assim foi precioso realmente. Então, eu me abri, eu lembro que na época eu fiquei bastante insegura, né? Era 2017, estava assim na faculdade, aquela coisa, conhecendo o outro trabalho de outras pessoas, mas foi gratificante para poder participar do feedback das pessoas, né? No sentido de, poxa, você conseguiu. E eu lembro também que um jornal daqui, um grande jornal daqui da cidade, publicou uma matéria online falando sobre o projeto. Então, assim, foi a primeira vez que um trabalho meu foi para um jornal. Então, teve todo um significado. Eu acho que vocês cumpriram muito bem o papel, o que vocês se propuseram a fazer. E eu só posso agradecer por ter participado, realmente. Nós temos uma assessoria de imprensa que a cada livro a gente muda, né, faz a composição sempre com mulheres. E no ano 2017 foi a Tarsila Mendes, ela mapeou esses principais jornais assim, das capitais nordestinas e foi fazendo esse corpo a corpo, né? Eu fico feliz em saber dessa repercussão. Ana Mendes é uma querida, vai estar com a gente também nessa temporada. E antes de pedir para você mostrar as fotos, né, desse ensaio que você fez com a Ana Mendes, uma curiosidade, uma coisa que me deu vontade de perguntar agora, que você falou dessa questão da insegurança. Nas nossas lives, nós temos sempre conversado com fotógrafas, né? E muitos relatos dessas fotógrafas passam por uma necessidade de demarcar o espaço de mulheres na fotografia, né? Que é um espaço majoritariamente ainda dominado por homens. Uhum. E como essas inseguranças também passam por aí, por transitar por um espaço dominado por homens. Você queria comentar um pouquinho isso? Assim, é algo que a gente sempre discute e a gente sempre, né, em rodas entre fotógrafas nas nossas redes, é algo que realmente ainda é muito presente. Por mais que a gente tenha desconstruído muita coisa, por mais que a gente tenha evoluído, né, em vários sentidos, ainda é um mercado majoritariamente masculino e ainda tem muito aquela questão dos homens querendo ensinar você algo que você já sabe fazer. Então, as críticas masculinas são sempre um pouco mais pesadas, do tipo, eu acho que ficaria melhor se você usasse lente e tal. E isso eu vejo assim diariamente, inclusive fotógrafos que eu acompanho no Instagram mesmo, respondendo comentários desse tipo, e tipo, tá, cara, por que você só não respeita o trabalho dela? E, sei lá, curte a foto e passa direto. Então, esse tipo de comentário, por mais que a gente saiba que é baseado, sim, numa misoginia, no machismo, a gente ainda sente esse tipo de comentário. Então, é um processo de realmente se juntar com outras fotógrafas, conhecer fotógrafas e ter referências femininas. Porque como a maioria das referências são masculinas, acarreta nessa insegurança. Então, quando a gente se junta, quando a gente se une realmente e começa a aprender umas com as outras, essa insegurança vai se diluindo. Você mostraria para o pessoal essas fotos maravilhosas que você fez com a poeta Ana Mendes? Sim, vou só tirar aqui para virar a câmera. Deixa eu ver se vira. E o pessoal que está chegando agora, se quiser já começar a mandar perguntas, daqui a pouco eu faço para a Josi. A poesia da Ana é muito... Eu fiquei tentando procurar uma palavra para definir, mas só vinha na minha cabeça carnal. Carnal naquela coisa profunda mesmo, né? Da carne, daquela coisa que corta e que é aquela poesia assim crua. Então, para mim foi um desafio ter que retratar isso, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu. Eu acredito que assim a gente conseguiu dentro do que a gente tinha, do que estava proposto. Eu acho que a gente conseguiu realmente transferir um pouco das palavras dela para essas imagens.
E depois eu soube que alguns painéis desses, né, que parece que são na UFRN, tem Sim, versos da própria Ana, não é isso? tem. Essa parte aqui é um becozinho assim que tem entre um bloco e outro. E tem várias poesias de outras pessoas também, inclusive dela. Então, esse lugar, assim, a gente tinha que fotografá-la nesse lugar. Porque também é um lugar que expressa, tipo, é a fala dos alunos, é a fala dos artistas da universidade que estão por ali. E era a fala dela também. Parte da fala dela também estava nesse espaço lá. O pessoal está aqui elogiando as fotografias e elogiando que o seu sotaque é um bônus. Obrigada. Nós temos uma galera aqui muito da Bahia, que, né, que está mais ao sul aqui do Nordeste. E aí quando ouve alguém de Pernambuco, da Paraíba, aí se encanta pelo sotaque. Deixa eu Eu amo essa voltar foto aqui. aí, né, dessa autopercepção dela, né, da Ana. Sim. Então, mulher, deixa eu te fazer outra pergunta, né? Aí você disse que. Deixa eu ler esse comentário aqui, que é do Ícaro, que ele que montou o livro, ele disse que esse ensaio é maravilhoso. Lembro que na edição e diagramação ele impactava pelo discurso fotográfico outro, uma abordagem linda, autoral e visceral. Um beijo, Ai, Ícaro. fiquei emocionada agora. E, Muito e é, obrigada, Ícaro. É importante a gente ouvir um comentário como esse, né? E linkar com aquele seu primeiro comentário, né? Que foi um momento que você estava vivendo aquelas inseguranças. Então, romper esse Uhum. ciclo de insegurança e ir ao encontro de outras pessoas, né? Importante. Demais, demais. Assim, eu estava, como eu falei, né, naquele processo de insegurança e por mais que as pessoas ao meu redor incentivassem, é algo que não é assim, a gente se importa com os feedbacks, são importantes, mas é algo que é de dentro para fora, né? É algo que é muito nosso, assim, de realmente se enxergar. E eu me surpreendi positivamente com o resultado, que eu pensei assim, eu ficava, nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, eu não sabia que eu conseguiria. Então, foi assim, um apanhado de coisas que promoveram essa segurança em mim, que fizeram eu acreditar mais em mim e me fizeram sentir parte de algo, né? Sentir parte de um projeto artístico com várias outras mulheres incríveis, com várias outras artistas. Então, é aquele pedacinho de legitimidade de uma mulher enquanto artista, né? Que não é só uma fotografia, não é só um texto, é arte realmente. Ai, eu estou aqui já emocionada com essas palavras suas, mas vamos seguindo na conversa, porque você disse que tem um tempo que deixou de atuar na fotografia, mas não deixou de atuar como criadora, principalmente criadora de conteúdo, né? Aí a segunda pergunta é: você tem trabalhado com a criação, com a produção de conteúdo voltado à emancipação financeira de mulheres, né? De Isso. onde vinha a necessidade de atuar nesse campo? Bom, como assistente social, eu percorri por lugares assim que boa parte das pessoas que têm acesso a estar com a gente aqui, assistindo essa live e interagindo conosco, nunca viram. Que às vezes a gente pensa que a gente, sei lá, olha para a situação no continente africano e vê fome e vê miséria e acha que às vezes está muito distante. E no serviço social eu pude ter contato com essas famílias nessa situação, principalmente mulheres, mulheres que eram, em sua grande maioria, mães solo, que precisavam administrar o pouco de dinheiro que elas tinham e muitas vezes não sabiam. E como eu vinha nessa questão do serviço social de querer atuar, fazer alguma coisa por essas pessoas, mas também me incomodar com um pouco da atuação, eu pensei, poxa, eu posso ajudar essas pessoas de outra maneira. E em determinado momento da minha vida eu percebi que, embora eu tivesse condições melhores que dessas mulheres, condições financeiras melhor que a delas, eu também não sabia muito bem administrar o meu dinheiro. E eu fiquei, por que que eu não sei? Simplesmente porque ninguém ensinou. Ninguém nos ensinou. Nos ensinam a ser, né, boazinha, a ser calma, a cuidar das pessoas, a cuidar do outro, a estar em profissões assistenciais,
mas não nos ensinam a cuidar do nosso próprio dinheiro, que é aquilo que faz com que a gente consiga ter dignidade numa sociedade capitalista. Assim, não tem como a gente fugir disso. Por mais que a gente não concorde com esse sistema, por mais que seja um sistema extremamente problemático e que o nosso sonho é que ele seja superado, o que é que a gente pode fazer com isso hoje? Então, estudando, aplicando isso na minha vida, eu tive o privilégio de ter uma pessoa, eu acho que ela está até aqui na live, a Astrid, que foi uma pessoa que me ajudou a melhorar a minha relação com o dinheiro e a consertar a minha vida financeira para que eu saísse daquele ciclo de falta de qualidade de vida. Então, por mais que eu ganhasse melhor que aquelas pessoas que eu atendia, eu também não sabia administrar o meu dinheiro. E eu pensei, caramba, isso aqui é tão, tão rico que as pessoas precisam disso, as mulheres precisam disso. E aí, estudando, lendo autoras como a Bell Hooks, que fala muito sobre isso, de que a mulher só é verdadeiramente livre quando ela é autossuficiente economicamente, eu pensei, poxa, é isso. Eu preciso fazer com que outras mulheres conheçam isso, eu preciso fazer com que outras mulheres aprendam a administrar os seus recursos para que elas não se submetam a um relacionamento abusivo, a uma situação degradante, a um emprego que não oferece boas condições de trabalho. Então, se elas conseguirem se organizar financeiramente, se elas conseguirem a própria emancipação financeira, elas vão conseguir outros tipos de emancipação e outros tipos de liberdade. Então, a minha maior motivação para querer trabalhar com educação financeira para mulheres é realmente contribuir para que elas se tornem verdadeiramente livres. E a gente estava até numa prévia, né, eu e você, conversando um pouco sobre essa live, né, no WhatsApp esses dias, e eu estava lembrando, né, que por mais que a gente tenha crítica a essas políticas de transferência, entre aspas, transferências de renda, como Bolsa Família, mas desde a criação do Bolsa Família, a mulher que é a beneficiária do recurso, mesmo sendo um recurso mínimo, mesmo sendo um recurso que não vai garantir o sustento da família, e também algumas mudanças que foram propostas no Minha Casa Minha Vida, né? Que em caso de separação, a mulher poderia ficar com o imóvel só se o homem estivesse com a guarda dos filhos por algum motivo. Então, não é por acaso que a gente tenha que criar políticas para colocar a mulher no foco, né? No centro. Como você disse, isso foi retirado da gente. No lugar disso foi colocada uma dependência financeira. Eu queria que você comentasse. No programa Bolsa Família, né, que eu também já trabalhei diretamente com o programa, preferencialmente a responsável familiar é a mulher. Independente se ela tem filhos ou não, preferencialmente é a mulher que vai ser a responsável, que vai ter posse do cartão, que vai conseguir sacar os recursos. Então, como é que a gente coloca, né, a responsabilidade nas mãos daquela mulher sem educar ela e sem ensinar como é que ela faz para gerir aqueles recursos? Ah, Josi, mas é R$39, é R$89. Sim, mas se ela não souber administrar aqueles 39, aqueles 89, aqueles, sei lá, R$112, ela vai saber administrar o quê? Se aquilo é o que ela tem, ela precisa saber gerir aquilo. E aí, isso é muito uma das ferramentas que o patriarcado usa para nos manter numa situação de subserviência, para nos manter numa situação de submissão, porque o que a gente vê muito em relação a relacionamentos onde há situação de violência doméstica. Muita gente pergunta, por que ela não sai de casa? Ou, ela gosta de apanhar. Ou, sim, mas se ela sair dessa casa, cujo marido que ali dá o sustento para ela, que coloca comida na mesa, ela não tem emprego, ela não tem educação, porque muitas vezes deixou de estudar para ficar no casamento. Então, se ela não tem condições financeiras, como é que ela vai sair dali? Ela vai sair dali para ir morar onde? Vai passar fome? Então, a gente não pode exigir também que essas mulheres saiam desses relacionamentos se a gente não oferecer recursos para que elas saiam. Então, é todo um sistema que é feito minuciosamente, com as ferramentas necessárias para que a gente esteja abaixo, para que a gente esteja nessa situação de subserviência. Então, não é somente um discurso empoderador, um discurso de você é dona da sua vida, você pode, assim, porque
No campo das ideias, a gente entende, no campo das ideias, nós somos donas das nossas próprias vidas, dos nossos corpos, mas e economicamente falando, e na vida prática? E assim, no tangível, como é que eu posso fazer isso de forma prática? Então, eu acho que a educação financeira entra aí, realmente no prático, no fazer, assim, no objetivo do dia a dia. Sobre o projeto e o grupo, a plataforma que você tem algo visual para socializar com a gente? Algum card, alguma coisa assim? Ou quer falar de como o pessoal pode achar o perfil de Isso. vocês? O Lab, que é o nosso blog, né? Ficaria assim, um pouco ruim de mostrar porque são textos. Então, entrando no lab.oma.com.br, todo mundo consegue ter acesso a todos os textos. Então, é uma rede realmente de mulheres que escrevem sobre suas vivências. Então, nosso intuito com o Lab é fazer ele uma fonte de conhecimento, fazer uma fonte de aprendizado realmente tanto para nós que estamos escrevendo, quanto para quem tem acesso e lê. E no nosso perfil principal, que é @uomagroup, a gente discute diariamente, todos os dias a gente faz postagens falando sobre emancipação financeira, falando sobre a solidão da mulher negra, sobre racismo, sobre todas essas coisas assim que estão no nosso dia a dia. E nós temos praticamente todo domingo, um dos nossos cards, digamos assim, um dos nossos serviços de educação aqui no Instagram é o Homem Explica, que muitas vezes a gente vê muitos termos feministas, muitas coisas que a gente fala no nosso dia a dia, e isso não chega em todas as pessoas porque elas ainda não têm conhecimento. Então a gente vai lá e fala, patriarcado. Patriarcado é um sistema e tal, não sei o que descreve. Sororidade. Sororidade é isso, isso e isso. Estupro marital. Estupro marital é uma situação... Então, assim, a gente quer fazer realmente um trabalho de base para que possa alcançar várias mulheres, que muitas vezes se dizem até não feministas porque não conhecem o feminismo, não sabem o que é o feminismo exatamente. Então, entrando no @womagroup, vocês conseguem ver essas postagens que eu e a equipe temos prazer de quebrar a cabeça realmente para poder tentar levar o conhecimento da melhor forma possível. O pessoal que está aqui assistindo, nós estamos conversando com Josi Oliveira, que atuou em Profundanças 2 em 2017 como fotógrafa, mas que hoje atua junto com outras mulheres, criando conteúdo sobre, dentre outras questões, autonomia financeira de mulheres. Então, vocês podem já mandar perguntas para a Josi. Estou vendo aqui muita gente entrando, elogiando sua fala, Josi, dizendo que você é mais uma convidada maravilhosa. Entrou aqui na estante um companheiro da gente, professor de História, o Ilan. Então, Josi Oliveira, maravilhosa. Quem está falando Obrigada. Brisa Aziz, uma poeta que está em Profundanças 1. Então é isso, vocês que estão assistindo, mandem perguntas para a Josi, que a hora é essa de vocês dialogarem, fortalecer esse contato. Enquanto vocês estão pensando nas perguntas, eu queria dar um informe aqui. Josi estava falando de questões relacionadas ao feminismo, aos feminismos, né? Que a gente fala que não há só um feminismo. Verdade. E eu queria convidar vocês que estão assistindo para vocês ouvirem o podcast Ressaca Poética, feito por uma mulher lésbica, cearense, maravilhosa, chamada Daniela Bento, que agora ela mora no interior de Sergipe. E no podcast, Josi e o pessoal que está ouvindo, eu ouvi recentemente um episódio maravilhoso sobre a campanha Cordel Sem Machismo. Aquilo que você falou na estante da fotografia, que a mulher, uma fotógrafa, posta uma produção sua e vê um cara corrigir a luz, não sei o quê. Aconteceu com uma cordelista em Sergipe, numa live, ela foi denunciar o machismo no contexto do cordel e ela foi silenciada na live e atacada. Então, várias mulheres nordestinas criaram essa campanha. Então, ouçam o podcast Ressaca Poética e o episódio sobre essa campanha Cordel Sem Machismos.
sem machismo. O povo que está assistindo tem alguma pergunta para fazer a Josi? Se não tiver, eu já vou engatar outra aqui. Antes da pergunta que eu tinha preparado, eu fiquei curiosa com relação à plataforma que vocês estão trabalhando, né? É independente? Vocês já estão conseguindo monetizar? Como é que tá? E quais atividades vocês oferecem? Eu vi nos seus stories que você vai fazer uma mentoria, não é isso? Abrir uma Isso. vaga para uma mulher negra, cis ou trans. Então, eu queria que você resumisse o que é que vocês têm produzido para a mulherada. Na UOMA, por enquanto, a gente não conseguiu monetizar ainda, mas estamos com planos de oferecer algum infoproduto de educação esse ano ainda. A gente trabalha, por enquanto, de forma realmente colaborativa. Foram mulheres que acreditaram no projeto que a nossa fundadora, Astrid Lacerda, apresentou. Então, por enquanto, tem funcionado de maneira realmente colaborativa, mas esse ano a gente quer oferecer um produto de educação, voltado para a educação nesse sentido. E quanto à mentoria, é do meu produto como empreendedora, né? Como consultora financeira, eu ofereci essa vaga, abri essa vaga gratuita para preferencialmente uma mulher negra, cis ou trans, que tem interesse em fazer a mentoria de finanças pessoais. Então está aberto ainda, se houver alguma mulher aqui negra que se encaixe, né, no perfil, que tem interesse em consertar a vida financeira, em saber como é que administra o próprio dinheiro, de conhecer um método que é fácil e que é aplicável, né, que não tem nada de você vai ficar rica ou de você vai cortar o seu lanche, nada disso. É realmente educação comportamental para que essas mulheres possam administrar a própria grana, independente de quanto recebe. E aí eu abri essa vaga social, a vaga gratuita, para posteriormente, no próximo mês, poder abrir as vagas pagas, que é a minha profissão, né? O que eu tenho atuado no momento. Então, nos produtos que a gente vai oferecer de educação, lá na UOMA, vão também ter alguns bônus nesse sentido, de uma consultoria comigo, ou acesso a um curso de finanças. A gente está no processo de planejamento ainda, de como vai ser esses produtos, até para que a gente consiga se manter e ser pagas pelo nosso trabalho realmente, né? Porque há um investimento intelectual, um investimento de força de trabalho. Então, por mais que a gente tenha começado de forma colaborativa, a gente precisa monetizar para poder manter e continuar exercendo a nossa força de trabalho. Com certeza. Inclusive aqui na Bahia, no eixo Itabuna e Ilhéus, que é onde eu tô, tem uma galera aqui. Inclusive, semana passada houve a semana Mulheres que se apoiam e se cuidam. Esse foi um dos temas discutidos, né? Então há uma organização de mulheres em vários espaços, né? Buscando essa autonomia. Tem duas perguntas aqui para você. São duas perguntas linkadas, né? Vou fazer a primeira, duas em uma. O que a fotografia representa para você e o que ela te transmitiu na hora que você estava fazendo aquele ensaio de Ana Mendes que você mostrou? Bom, a fotografia, eu costumo falar que eu gosto de representar a liberdade de estar em movimento. Então, quando se trata de fotografar pessoas, né, que não fotografar natureza, paisagem, para mim, a fotografia é uma forma de você registrar a liberdade que você tem de existir, de se movimentar, de estar presente nesse mundo e de poder registrar algo que vai para além da sua memória, que não chega a ser algo completamente tangível, mas que é uma ponte para te levar a um momento que aconteceu, que ocorreu na sua vida. Então, naquele momento em que eu estava fotografando a Ana, eu consegui pensar nas poesias dela e pensar na obra dela, e naquele momento meu foco era retratar essa obra. Então, estar ali com ela, eu me recordo que ela declamou durante o nosso ensaio, ela declamou alguns poemas, ela realmente se expôs ali, expôs a arte dela. Então, foi o meu momento de me conectar com a arte dela, foi o meu momento de estar, de juntar a minha arte com a arte dela. Então, era uma responsabilidade
de captar esse momento, mas também foi o meu momento de expressar a minha arte. Então, realmente consegui ali juntar as duas coisas, a minha arte e a arte dela, foi sensacional. Nossa, chegou um comentário maravilhoso do perfil Estúdio Melanina, que é o seguinte: conheço Josi por conta do seu trabalho com finanças. Não sabia que ela também faz parte do Profundanças. Sou de Ilhéus também. É porque nosso projeto nasceu aqui nesse eixo Ilhéus e Itabuna, né? Então, quer dizer, é alguém que sabe de Profundanças, mas não sabia que você estava, conhece o seu trabalho financeiro. Quem fez a pergunta anterior que eu falei para você, né, da fotografia, foi a G. Lima. Ela é estudante da Universidade do Estado da Bahia. E agora a outra pergunta, que é da poeta Brisa Aziz, que também é aqui da Bahia. Um momentinho aqui, deixa eu mandar um beijo para Daniela Bento, do Ressaca Poética, que entrou aqui agora. Então vamos lá, pergunta de Brisa. Josi, sinto que o Profundanças abraça demais as mulheres nordestinas. Você vê possibilidade de caminho ou encontro entre as produções nordestinas? Somos uma nação nordestina mesmo? Eu lembrei agora de Belchior. Nordeste é ficção, Nordeste nunca houve. Eu acho que não há um Nordeste, há vários Nordestes, né? Então, eu sinto que há identificação do povo nordestino enquanto povo, realmente. A gente sente aquele desejo de separar o Nordeste do resto do Brasil, tornar o Nordeste independente. E Profundanças é uma faísca, né? Assim, um pedaço dessa possibilidade de juntar o povo nordestino. Então, levando em consideração a heterogeneidade do nosso povo, respeitando todas essas diferenças, eu acredito que sim, há a possibilidade de, né, juntar as nossas artes, as nossas crenças, mas essa questão de Nordeste nunca houve, de não há um Nordeste, há vários Nordestes. Então, se respeitar, se a gente conseguir se respeitar, respeitar as nossas diferenças, respeitar as diferenças de sotaque, que não há um sotaque nordestino, há sotaques nordestinos, né? Então, respeitando todas essas diferenças, eu acredito que a gente pode sim chegar num denominador artístico comum, mas levando em consideração realmente que nós somos mas somos uns ao mesmo tempo. Ai, você é maravilhosa, mulher. Já estou aqui encantada com você. O povo que está assistindo aí, se quiser mandar mais perguntas, aproveita. A hora é essa de conversar com Josi, ouvir mais. Eu vou fazer, enquanto o pessoal está pensando aqui, a última pergunta que eu tinha preparado aqui para você. Mas antes, deixa eu voltar só um pouquinho desse seu comentário. Somos uma região muito extensa, né? Somos vários estados, vários nordestes, como você disse, mas em termos, vou um pouquinho aqui, em termos artísticos, a gente precisa se conhecer mais, né? Inclusive na fotografia, na poesia. A gente precisa ouvir mais as mulheres nordestinas que escrevem, claro, de outras regiões também, mas a gente precisa se conhecer mais, né? Vamos lá, né? Eu até esqueci de pegar o livro, que eu adoro ler um trechinho desse livro, mas deixa lá. Senão vai demorar para eu pegar. Recentemente eu estava lendo aquele livro Irmã Outsider, da Audre Lorde, e ela que é uma grande referência, né, do feminismo negro, ela tem um ensaio que ela fala de algo assim muito potente, que é o desafio de transformar o silêncio em ação. E aí você é uma mulher que eu percebo que dialoga intensamente com essas referências do feminismo negro. Aí eu devolvo agora para você, eu estou te provocando, agora eu vou pedir para você provocar a mulherada que está assistindo. A partir dessas referências todas, qual provocação você deixa para as mulheres que estão assistindo essa live? Eu vou citar o título da Bell Hooks, Erguer a Voz.
Nós precisamos, de fato, transformar esse silêncio em luta. Acho que não é mais tempo, embora a gente tenha cada um as nossas particularidades, as nossas demandas, mas não há mais tempo de ficar em silêncio. Acho que hoje é indispensável que a gente erga a nossa voz e que a gente entenda que a nossa existência é política, que a nossa vida é política, que nós somos seres políticos e que tudo que a gente faz é político. Então, para nós, enquanto mulheres negras, a nossa própria existência já é resistência, assim, a nossa vida já é uma militância, só por existir. Mas também não é necessário que a gente se entregue a ponto de não ter a nossa vida particular, de não ter as nossas coisas, assim, as nossas individualidades, mas é necessário pensar e ter consciência em tudo que a gente consome, em tudo que a gente fala, em tudo que a gente faz, sabe? Não é só Josi Oliveira, é Josi, é Dani, é Maria, é Antônia, assim, nós somos um todo, nós somos várias outras mulheres e nós precisamos usar a nossa voz, cada uma no seu espaço, para que outras mulheres possam usar suas vozes, erguer a nossa voz para que outras mulheres possam erguer as delas também. E não falar no lugar das outras mulheres, né? Não roubar Isso, o lugar de fala. exatamente. Olha, tem outra pergunta aqui que chegou para você, viu? Josi, o quanto saber lidar com o financeiro enquanto algo concreto influencia na sua arte e na sua Nossa, produção? para mim, 100%. Eu falo que realmente aprender a lidar com o meu dinheiro mudou a minha vida por completo. Porque por mais que a gente às vezes não acredite nisso ou que a gente fique um pouco meio assim avessa a essa afirmação, o dinheiro influencia todas as áreas da nossa vida. Porque se você está com um problema financeiro, se você não sabe como é que você vai pagar uma conta de luz, você não consegue se relacionar bem com o seu companheiro, você não consegue desenvolver bem o seu trabalho, porque existe uma preocupação. Então, quando você tem preocupações da vida prática, a sua arte e a sua produção pode ser atingida. Porque você pode usar a sua arte como escape dos seus problemas, das situações que você está vivenciando que são desagradáveis, mas em determinado momento aquilo vai te atingir. E principalmente se você quiser viver da sua arte, se você quiser usar a sua arte como uma forma de você se manter, se você não souber lidar com o dinheiro, você vai ser engolido. Porque você não vai cobrar o preço justo pelo seu trabalho, você vai permitir que as pessoas explorem você e não lhe paguem o valor justo, você não vai saber o quanto cobrar para você conseguir pagar suas contas, porque como artista, nós somos artistas, nós nos entendemos como artistas, mas quando a gente trabalha de forma autônoma, a gente também precisa entender que a gente é uma empresa. Eu sou Josi, fotógrafa, mas Josi Oliveira Fotografia é uma empresa que precisa agir como uma empresa, que precisa pagar os seus funcionários, que no caso sou eu mesma, que preciso ser paga, que precisa pagar o meu transporte para eu chegar até o local do ensaio, que precisa, enfim, é toda uma estrutura que não tem como separar. Tem a artista, mas também tem a empresa. Então, lidar com o meu financeiro fez com que eu me respeitasse mais e que a minha produção fosse muito mais genuína, fosse muito mais sincera e tivesse muito mais entrega, porque existiam preocupações que eu não precisava lidar. Tinha coisas assim que já estavam resolvidas e que isso não ia influenciar nos meus resultados. E tem uma questão assim muito séria, né, que é aquela ideia de arte como entretenimento e como entretenimento, inclusive agora na pandemia, né? Brisa Aziz, que fez essa pergunta, ela participou de uma live da gente na temporada anterior como poeta, e outras artistas falaram isso também, que o artista que está em casa hoje fazendo uma live, ele também precisa pagar suas contas. Uma Sim, mulher cantora que ela faz uma live artística, uma mulher performer, uma mulher atriz que está difundindo agora
suas produções pela internet, essa pessoa precisa sobreviver, precisa garantir a materialidade das questões básicas da existência, precisa se alimentar. Então, essa ideia de que o artista ou a artista vai entreter, parece que desobriga que a arte seja compreendida como um trabalho também, né? E que Sim. Tem pessoas que sobrevivem desse trabalho. Sim, e eu vejo que muitos artistas, pensando em artistas empreendedores, né, aqueles que realmente usam a sua arte para tirar o seu sustento, não estavam preparados para tudo isso que aconteceu, justamente porque não tinham uma educação financeira, uma organização financeira, um planejamento que preparasse eles para isso. Então ficaram desesperados, tentando apagar um incêndio, quando se, sei lá, tivesse conseguido construir uma reserva, tivessem sido orientados a construir uma reserva, porque não é como uma licença que você é CLT, você tira e você continua sendo remunerado. Não, o seu trabalho depende de você estar ali. E aí, quando você não pode estar lá, quando você não pode sair de casa, o que acontece? Então, a gente foca muito nisso de tipo, se prepare, não espere acontecer, se prepare para quando acontecer. Porque quem poderia imaginar que a gente ia passar praticamente 2020 inteiro dentro de casa, sem poder sair? A gente não sabe quando essas coisas vão acontecer. Então, quando a gente se organiza, quando a gente pensa, não, realmente eu preciso disso, eu preciso de organização, eu vou me preparar, vou construir a minha reserva dentro daquilo que é possível para mim, e aí pode amenizar os sofrimentos, né, que situações como essa causam. Brisa está comentando aqui, com certeza o artista está passando mal. Olha, estamos chegando aqui na reta final da nossa live, é o momento que eu sempre peço à galera que está em casa para escrever a cidade, o estado onde está assistindo a nossa live. Eu vi que o pessoal já entrou falando só as cidades aqui, eu anotei duas. Mas escrevam aí, por favor, onde vocês estão assistindo a live agora. E queria ler, Josi, um comentário de uma querida, que é a dona Celeste Bastos, uma empreendedora também. Ela lançou seu livro de poesia, o primeiro livro, aos 60 anos. Ela passou boa parte da vida como baiana de Acarajé e escrevendo poesia sempre. E juntou tudo isso e que ia lançar agora, né, mas veio a pandemia, seu primeiro livro de poesia aos 60 anos. Ela escreveu aqui que Profundança só tem mulheres maravilhosas, que ela aprende com cada mulher que passa por aqui, ela aprende um pouco e que hoje ela já aprendeu muito com você aqui na nossa live. Ai, olha, obrigada. Enquanto eu estou anotando as cidades do povo, eu queria que você comentasse uma questão aqui, porque essa questão da organização financeira fica parecendo que eu já vi pessoas falando, esse discurso é muito capitalista, eu não vou entrar nessa onda, tal, é muito burguês isso, e eu te fiz essa pergunta esses dias, eu queria que você repetisse essa pergunta. Falar de organização financeira sendo uma mulher popular, uma mulher empreendedora, que está começando agora de forma modesta a produzir sua marca, por exemplo. Seria algo burguês ou você vê como isso? Eu penso que quando a gente fala isso, a gente fala de um lugar de desconhecimento. Porque eu também tive essa mesma questão, essa mesma, tipo, eu não quero aprender, não quero fazer curso de finanças, esse negócio é burguês safado, não me interessa. Só que o que aconteceu, quem se ferrou com esse negócio fui eu. Porque assim, enquanto a gente está nesse lugar de não quero aprender, não quero me envolver com isso, ao mesmo tempo a gente está recebendo propagandas de todos os lugares, a gente está inserido numa sociedade de consumo que a todo momento está ali implantando necessidades em nós que não existem. Então, organização financeira é para principalmente quem não tem dinheiro. Porque se você tem pouco, você precisa viver e lidar com aquilo que você tem. E se você não se organizar com aquilo que você tem, como é que você vai ter qualidade de vida dentro de uma sociedade capitalista? Não tem como, assim, você viver bem
sem encarar o dinheiro e lidar com ele e dizer eu vou aprender, eu vou lidar com isso. É realmente uma questão de qualidade de vida, de saber administrar os seus recursos para você conseguir viver bem num sistema que é capitalista, porque infelizmente no momento é esse que a gente tem. Então, é uma ferramenta para nós, enquanto classe trabalhadora, enquanto trabalhadoras, lidarmos com isso da melhor forma para poder conseguir aproveitar e não só pagar conta, não só viver de pagar boleto, mas realmente ter qualidade de vida. Olha só, vou falar aqui as cidades do pessoal que assistiu a gente, uma galera aqui da Bahia. Brisa que está dizendo que essa live foi direcionada para ela. Gratidão. Ela é poeta, cantora e recentemente ela chegou à conclusão que ela precisa criar a marca dela e o empreendimento dela enquanto uma mulher feminista. Quem sabe vocês dialogam mais depois. Brisa, segue Josi aí no Instagram e dialoga com ela. Então vamos lá, hoje o pessoal que assistiu a gente da live, muita gente aqui da Bahia, né? Daqui da Bahia teve o pessoal de Brumado, Rio do Meio, Ilhéus, Itabuna, Salvador, Cachoeira, vários territórios diferentes, né? Territórios culturais, Montes Claros, Minas Gerais, uma galera de Recife, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, daí de Natal, onde você está, e é isso, Cachoeira eu já falei. Então, eu quero mandar um beijo para essa galera que está aqui assistindo a gente. E estamos nesses minutos finais. Queria, Josi, que se você quiser acrescentar algo que a gente não disse ainda, deixar os perfis para eu colocar aqui, o pessoal seguir, e deixar mais uma provocação para essa mulherada. Bom, atualmente, né, os perfis dos meus jobs atuais, o meu, o @womagroup, @woma.lab. Lá vocês vão encontrar muito conteúdo feminista, conteúdo de mulheres incríveis e maravilhosas que estão aí lutando contra o patriarcado. E o que eu quero deixar como provocação é, assim, em resumo, isso que eu falei sobre educação financeira, é que principalmente mulheres não permitam que as suas ideologias ou as suas crenças políticas embasem a sua visão da vida prática. Eu demorei muito para me organizar financeiramente, organizar a minha vida prática por questões ideológicas, por questões políticas, por achar que se conflitava o meu desejo de superar o capitalismo e ter que lidar com a vida prática. Mas eu percebi que era só um ruído na comunicação, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que era possível fazer os dois. E assim, hoje eu me sinto muito mais livre. Claro que existem tantas outras barreiras, tantas outras amarras que não permitem que a gente seja verdadeiramente livre, assim, em plenitude. Mas ter autonomia para saber que hoje eu posso escolher para onde eu vou, escolher o que eu posso fazer, escolher o relacionamento que eu vou estar, porque eu tenho consciência da minha autossuficiência econômica, eu tenho consciência da minha vida financeira. Então, não permita que aí se crie rusga entre as suas ideologias e a sua vida prática. Realmente busque a sua emancipação, busque a sua autossuficiência, porque é fundamental e é importante para a luta também. Porque com fome ninguém faz revolução. Eu estou aqui encantada com a nossa primeira conversa e espero que não seja a última. O pessoal está dizendo aqui que foi uma aula essa live. Obrigada, fico muito feliz. Várias pessoas dizendo que aprenderam muito com você hoje. Eu também aprendi muito. Eu estou nessa estatística que você falou, né? Como escritora, como artista, que sempre buscou muito mais o sentido libertador da arte do que o sentido prático do retorno dos livros que eu iria vender. O que eu poderia empregar na tiragem do próximo livro a partir do recurso que eu juntei vendendo a tiragem anterior.
eu passei muito tempo deixando isso solto, então é recente essa organização e que a gente pode ser autossuficiente, né? Uma tiragem pode pagar a outra, por exemplo. Sim. Então, gratidão, você me ensinou muito hoje. Obrigada, obrigada pela oportunidade. Então é isso, momento de despedidas suas. Então, assim, se quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, entender, né, mais como é que funciona essa educação financeira inclusiva, podem me seguir. Dani colocou aí os arrobas, sigam a UOMA, acompanhem o nosso trabalho, que a gente tem muitos projetos, principalmente nesse sentido aí, para colocar para rodar ainda esse ano. Então, muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelas mensagens de vocês, muito gentis. Fico muito feliz de poder ter contribuído de alguma forma. E então, até os nossos próximos encontros. Gratidão para o pessoal que está em casa. Eu quero dizer que essa live de Josi no final de semana vai estar no nosso canal do YouTube. E quero aproveitar e convidar vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, que é recente e que nós estamos nessa campanha para aumentar o número de inscritos para, quem sabe, em breve nós podermos fazer eventos com várias mulheres falando, né, simultaneamente, rodas de conversa que são recursos que o YouTube proporciona para a gente. Então, gratidão, Josi, foi lindo conversar com você. Para o pessoal de casa, eu quero deixar o convite, toda terça e sexta, 15 horas, aqui no Perfil de Profundanças nós temos live. Hoje nós fomos virtualmente para Natal e sexta nós iremos virtualmente para Garanhuns conversar com a escritora Mona Rios, que está em Profundanças 3. Então é isso, gratidão. Obrigada, um beijo, um cheiro para todo mundo. E sigam os perfis de Josi que eu coloquei aqui. Eu vou encerrar a live antes que o Instagram derrube. Se cuida, mulher. Você também. Tchau, Vida, muito obrigada. como diz o povo antigo, o povo mais velho, vida e saúde em abundância para você. Assim seja. Axé. Beijo. Axé. Beijo.